Paz do Senhor, meus irmãos. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do versículo de número 22, para trazer uma palavra à Igreja do Senhor aqui em Vila Germana essa noite. Enquanto os irmãos acham, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Manassés, que me formulou esse convite tão especial. Para mim é uma honra, viu, pastor? Eu estar aqui junto com o senhor, né? Haja vista que temos uma boa amizade e sempre me ajudou ministerialmente. A história dele é 80% aqui em Curitiba, mas ele deixou uns 20% para nós lá em São José dos Pinhais também. Ele, sua esposa, irmã Eva, Deus abençoe. Trago o abraço do pastor Ival, pastor Manassés. Que Deus continue te abençoando, é o desejo do meu coração. Os demais obreiros, que Deus abençoe. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 8, versículo 22. Quem achou, diga amém. Diz a palavra do Senhor: e aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda, e lhe obedecem? Ele está aqui essa noite, você crê? Tome teu assento. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus amados, eu quero contar uma história bíblica para vocês essa noite e trazer aplicabilidade para as nossas vidas através dessa palavra. Se você puder manter a sua Bíblia aberta assim, nesse texto, vai ser interessante, porque o sermão expositivo, ele é de difícil esquecimento. Quando o sermão é temático, às vezes a gente tende a esquecer, mas se você prestar atenção na exposição do texto, esses sermões expositivos, eles pegam mais na cabeça da gente, então é um pouco mais longínquo a questão do esquecimento do texto. Esse texto aí que a gente leu agora é um texto fora do comum. Não tinha acontecido isso ainda na Bíblia Sagrada. Se você vier de Gênesis até aqui, você vai ver mar se abrindo, você vai ver o sol parando, você vai ver tantas coisas relacionadas à natureza. Mas essa questão aqui foi a primeira vez que aconteceu dessa forma. O que aconteceu? Começaram uma viagem tranquila e de repente a viagem se tornou com perigo de morte. E Jesus se levantou dentro do barco e falou com o vento, e o vento escutou. E ele falou também com o mar, e o mar também escutou. Então isso é uma coisa que fica um pouco ultrapassado do nosso entendimento. Como é que eu devo ler esse texto? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que as coisas espirituais o homem natural não entende, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, se você lê como qualquer um outro texto, você não vai sentir nada. Se você lê como se fosse qualquer um outro livro, você vai passar batido nos detalhes do texto e até nem precisa falar dos detalhes, porque o texto por si, ele é muito grandioso. Então, quando eu leio esse texto, o meu coração arde, porque é muito grande o que aconteceu ali aquele dia. É difícil de acreditar. Se você contar para a pessoa carnal, ela não vai querer acreditar nisso daqui não, porque é fora realmente do comum. Então o que acontece? Lucas
é o mais detalhista dos 4 evangelhos. Ele escreve um pouco mais na minúcia, ele traz um pouco mais de detalhe às coisas. E ele vai começar a escrever nesse texto, conversando sobre essa situação tão grandiosa, tão miraculosa, tão fora do comum, tão difícil de acreditar naturalmente. Ele começa dizendo: e aconteceu, versículo 22. A primeira expressão do texto é: e aconteceu. Agora imagina, Lucas vai escrever o texto, quando você começa a escrever, ele já está na sua cabeça, e quando você vai discorrendo nas linhas, dissertando sobre, você já tem ele na tua cabeça. Então é normal que quando você começa uma escrita, o teu coração arde passeando pelos momentos que foram vividos. Então Lucas, quando ele começa a escrever isso, ele já tem uma visão panorâmica do que ele vai escrever até o final. Então ele começa pensando no texto, e a primeira expressão é: e aconteceu. Ou seja, o que eu passarei a contar para vocês agora, por mais absurdo que possa parecer, aconteceu. Por mais miraculoso, por mais que alguém não acredite, por mais que seja uma coisa dificílima de acreditar, o que eu passarei a relatar aos senhores agora aconteceu. Mas como é que eu consigo acreditar numa história tão mirabolante? Como eu consigo forjar o meu coração suficientemente ao ponto de eu acreditar no que foi lido essa noite? É simples. Coisas grandes acontecem na vida daquele que serve a Deus. Então, quando eu começo a analisar a minha vida e eu leio isso, eu consigo acreditar que aconteceu, porque coisas grandes acontecem na vida de quem serve ao Senhor. Já aconteceu na tua? Então você vai conseguir acreditar também. E é interessante esse "e aconteceu", que deixa uma lição muito forte para nós sobre o conceito de você servir a Deus. Tem gente que serve a Deus pelo que pode acontecer. Tem gente que serve a Deus pelo que está acontecendo. Mas tem outros que servem a Deus analisando o que já aconteceu. E quando você serve a Deus, olhando para o que já aconteceu na tua vida, o teu culto muda. Porque daí você não vem para pedir, você vem para agradecer. Você não vem de olho no que pode acontecer, você vem agradecer pelo que já aconteceu. Faz tempo, pastor Manassés, que eu deixei de vir para a igreja para pedir sapatos. Eu venho para agradecer porque eu tenho os pés. Eu não venho para pedir comida, eu venho para agradecer pelo apetite de leão que eu tenho. Eu não venho para pedir casa, eu venho para agradecer pelo meu sono, que se bobear até no relento eu durmo. E um dia um irmão estava na minha casa e começou a falar algumas coisas para mim que são perigosas, negócio de inflar você, te elogiar de forma não parametrizada. E enquanto ele falava: olha, você isso, você aquilo outro, você tinha que estar em tal lugar, você tinha que isso e aquilo, você não acha? Ele falou para mim. Eu falei: rapaz, eu não era nem para estar vivo. Eu estou feliz porque eu sou crente, não é porque eu sou pastor. Não é porque eu desenvolvo alguma coisa na casa de Deus. Eu estou feliz porque Jesus me aceitou. Louvado seja o nome do Senhor. Estou nem aí para o que vai acontecer. O Deus que cuidou da gente até agora, Ele vai cuidar, Ele já está lá amanhã. Não tem esse negócio. Eu não estou esperando nada. Se eu morrer hoje, eu morro feliz, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, nós estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de um cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Você está alegre pelo que Deus já fez na tua vida?
Muda ou não muda o culto? Eu fico lembrando na época que eu não era crente, que eu cheguei na igreja, jovem, sem nenhuma perspectiva de vida. Aí, sempre quando dá aquelas crises de ego, volta lá atrás e veja o que Deus já fez por você. Aí você para com essa exigência, você vira uma pessoa mais grata, e a gratidão arranca a pecuinha, arranca a mediocridade da vida da gente. Quantas pessoas estão pensando que você está querendo alguma coisa? Você está louco, é para adorar a Deus, porque Ele tem sido muito bom na minha e na tua vida. Eu me lembro quando meu primeiro filho nasceu, tem 20 anos hoje, eu me lembro que eu era motoboy quando ele nasceu, e a metade do meu salário ficava na farmácia. Eu trabalhava às vezes 3 empregos. Eu trabalhava entregando pizza, trabalhava numa empresa fazendo cobrança, e de madrugada ainda entregava jornal. Eu fazia aquela região do Pilarzinho, jogando jornal assim. Alguém já fez isso? Quando chegava lá em cima naquela cruz que acabava o meu setor, meu braço estava fazendo assim sozinho, de tanto que eu estava cansado daquilo. Todas as vezes que eu saio de manhã, está o tempo nublado assim, e eu olho e vejo aquele carro na frente da minha casa, na garagem, e falo: rapaz, Deus é bom demais, né? Que Deus é bom demais, Deus é maravilhoso. Olha o que Ele fez na minha vida, olha o que Ele fez na tua vida. O irmão falou assim para mim, falou: pastor, Deus vai me exaltar, Deus vai me levantar, Deus isso, Deus aquilo. Eu falei: não, Deus, sim, eu acredito, mas eu só estou achando que você perdeu o tempo da promessa. Ela já se cumpriu na tua vida. Não se cumpriu. Falei: rapaz, você era para estar morto, você era bêbado, você andava nos botecos da vida aí, e hoje você está dentro da igreja, de terno, gravata, com a Bíblia na mão, adorando o nome do Senhor, e ainda você vai morar no céu, cidadão. Sabe, a gente está servindo a Deus muito pelo que vai acontecer, e as pessoas são atraídas e engodadas por essa concupiscência. Vamos fazer uma campanha para ganhar isso. Rapaz, faz uma campanha para agradecer, que eu sou mais isso aí. Eu não quero nada. Deus sabe do que eu preciso. As nossas necessidades Ele supre. E além disso, porque a gente não quer só necessidade, a gente quer coisas, né? Porque tem coisa que não é necessidade, é coisa. Aí o que Deus faz? Busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e até coisa Ele te dá. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos sair do aconteceu e vamos para a próxima expressão. E aconteceu que, num daqueles dias, olha que interessante, eu falei para você que Lucas é detalhista, que Lucas vai na minúcia. Então, para mim, eu não consigo entender, porque quando Lucas está escrevendo, e ele vai escrever um fato tão miraculoso, e ele ignora a data, considerando que a data dá veracidade ao fato. Você não pode escrever um documento e simplesmente não datar. Se não datar o documento, você vai incidir aí numa dúvida, você vai abrir brechas para isso. Só que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, não tem erro na Escritura. Tudo que você vê escrito é intencionalmente. Então Lucas, na hora de datar o fato, ele ignora a questão da data. Ele não diz se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. Ele não diz o mês, ele não diz o ano. Por quê? Porque Deus não escolhe dia para te abençoar. Pode ser num grande congresso, com essa igreja lotada, com um baita de um pregadorzão, mas pode ser dia 3 de janeiro de 2021, 8h03 da noite, pregadorzinho meia boca que você nunca viu, que Deus se levanta do trono e abençoa a tua vida. O que a gente não pode perder é a expectativa do culto. Ou seja, você vem para o culto como se fosse qualquer outro lugar, e você já sabe tudo que vai acontecer, e na tua cabeça já está desenhado. Não é assim. O culto tem que anteceder a expectativa no seu coração. Você tem que sair da tua casa. Não pode chegar ao ponto na tua vida que alguém fala assim para você: que dia que é hoje? Hoje é terça, ou quarta, ou quinta, não sei. Hoje tem culto. E você: hoje tem culto. Meu Deus, é mesmo, hoje tem culto. Se acontecer isso com você, como diz lá no Ceará, lascou.
O que tem que permear o teu coração é: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Chegou a hora do culto, Deus deixou eu vir mais uma vez adorá-lo aqui na terra, e é o lugar onde Deus reúne o seu povo, e ali Ele não reúne em vão. Deus ordena a sua bênção. Ele pode me usar para falar com alguém, Ele pode usar alguém para falar comigo, a sua palavra vai vir ao meu coração, eu vou adorar o seu nome. Esse lugar é maravilhoso, como é bom estar na casa do Senhor, e oferecer o meu culto a Deus. E o culto assembleiano, os irmãos já sabem como que é, essa máscara sua tem que terminar molhada, por dentro e por fora. Por dentro, porque de tanto você dar glória, ficou tudo babada. E por fora, porque a lágrima desceu. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente tem que se esforçar um pouco mais. Ah não, pastor, mas eu não estou sentindo. O culto não é sentimento, o culto é entrega. Os maiores homens de Deus, em momentos da vida que se achegaram mais perto de Deus, estavam sentindo um sentimento de desgraça. E nós não podemos ser mimados como essa geração que está querendo enfiar goela abaixo na gente, que a gente vive pelo sentimento. Não é isso. Nós viemos para adorar o nome do Senhor. Você não colocou tua roupa à toa, você não veio aqui à toa, você não veio num lugar como qualquer um outro, você está na casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Então não perde a expectativa não, perdeu a expectativa, perdeu tudo. É igual aquele namoro que esfria, aquele casamento que não tem mais sentimento, acabou, não tem mais jeito. Se você deixar isso acontecer na tua vida, não arder o teu coração por estar no culto, fatalmente você é um desviado funcional, aquele que vem à igreja, mas não se envolve com Cristo. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco com os seus discípulos e disse-lhes, 2 pontos, Lucas agora vai reproduzir a voz de alguém, não é Lucas que vai falar agora ele vai reproduzir a voz de quem falou aquele dia. E geralmente você dá crédito vendo da onde emana a voz. Se for uma pessoa mentirosa, você não dá crédito. Se for uma pessoa que mente, não tem poder, é uma pessoa dúbia de caráter, você não escuta. Agora, se a pessoa ela tem caráter, tem palavra e tem um pouco de poder para fazer alguma coisa, geralmente esses discursos, essa fala, essa voz, você presta atenção. Amém? Então, quando alguém vai falar, o teu coração ele já tem um mecanismo, o teu cérebro, que ele vai ligar a voz à pessoa. E dependendo da pessoa, você vai ter uma reação, você vai ter uma expectativa, ou você vai ter um sentimento de frustração, quando determinada pessoa vai falar. Quem vai falar agora no texto, não é uma pessoa sem palavra. Quem vai falar agora no texto, não é uma pessoa que não tem poder. Quem vai falar agora no texto, não tem o poder, ele tem todo o poder. E depois dele falar, não tem anjo no céu, não tem homem na terra, e nem capeta nos quintos dos infernos, que impede de falar o que ele acontecer. O que ele falou vai acontecer, não importa. Olha, quem vai falar agora, meus amados, é Jesus. E quando Jesus fala, eu quero ouvir o que ele tem para falar. Note que Jesus não há uma grande discrepância entre nós, os pregadores do século 21, e Jesus. Você pode ver que a maioria de nós hoje nós investimos na aparência, na performance, na voz, na exegese, na homilética, na postura, porque queremos vender algo para os irmãos ver. Pode ver, é normal você ver alguém começar a pregar e ter aquele sentimento de querer fazer uma voz de pregador, de querer impressionar com a sua oratória e aquele fôlego, e levante a mão. Jesus não. Jesus
Está nem aí para isso. Aliás, Jesus não tem Instagram, não tem Facebook, faz milagre e não filma, não vende um milagre pretérito, não, e tampouco investe na aparência. Jesus está mal assessorado falando em marketing. Não tem marketing, Jesus. Pelo contrário, alguns milagres ele, não conta para ninguém. Você acha que se fosse nós hoje, no século 21, se um irmão desses daí multiplica um pãozinho e faz virar 2, meu Deus, ele faz um barulho aí na internet, hein? Olha, o irmão estava orando e virou 2 pães. Não vai matar a fome de muita gente, 2 pães em mais, ele vai botar lá. Aí eles ficam inventando essas coisas, esses truques de voz. Você não entendeu, tem pregador que fala isso. Você não entendeu, senão você tinha dado um glória. Pelo amor de Deus, pregue direito que eu entendo. Não é? Outros estão falando, essa não tem no Google. Eu não quero saber onde tem, eu quero a palavra de Deus na minha vida. Sabe, são muitas coisinhas assim que levam a gente a ficar meio perturbado. Jesus não investe na aparência. Aliás, se ele chegasse aqui para pregar essa noite, você não saberia que ele era o pregador, porque ele seria igual a todo mundo. A Bíblia diz em Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? Ou a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo perante ele como renovo, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando para ele, beleza nenhuma víamos para que o desejássemos. Diferente de nós. Tanto isso é verdade, que Judas teve que combinar um código íntimo para entregar Jesus. Ele não podia simplesmente apontar. Mas no meio de todas aquelas pessoas, Jesus é muito parecido com os outros. Então ele disse, aquele que eu beijar. Agora isso aqui é absurdo. Os discípulos, 2 discípulos estão descendo no caminho de Emaús. Jesus para do lado deles, começa a andar com eles e perguntar, o que vocês estão falando? Há uma interação muito de perto. Eles olham para Jesus e dizem, és tu um peregrino aqui em Jerusalém? Eu nunca vi você aqui. Não está sabendo o que aconteceu? Mataram o nosso mestre, o grande profeta, poderoso em obras. E Jesus vai expondo as escrituras. Quando chega perto da casa, Jesus faz que vai passar. Eles olham, fique aqui conosco, o sol já se declina, é perigoso seguir pelo caminho. Jesus aceita o convite. Jesus entra na casa, ora pelo pão, e quando ora, ele parte o pão e some na frente deles. Um olha para o outro e falou, rapaz, esse aí era um mestre. Ele falou, pois é, quando eu olhei para ele, eu não vi que era ele, mas deixa eu perguntar uma coisa, quando ele falava, o que é que acontecia? Ele disse, o meu coração ardia, porque quando Jesus fala, o coração do crente arde. Quando Jesus fala, Lázaro vem para fora. Quando Jesus fala, o endemoniado é liberto. O nome do Senhor é glorificado. Meu Deus. Então no texto agora, ele vai falar. Quem quer ouvir, diga amém. Ele disse assim, passemos para outra banda do lago. É isso que está escrito aí? É isso mesmo? Olha de novo. Não é talvez nós vamos passar? Não é 99% de chance que vamos passar? Não tem aí a palavra acho que vamos passar? O que está escrito aí? Passemos. Ou seja, ele conjugou o verbo no definitivo. O que é isso? Não tem outra coisa para acontecer. Não há nenhuma possibilidade de acontecer outra coisa. Jesus disse de forma taxativa, passemos. Tá, mas se o barco partir no meio, passemos. Se o barco capotar, passemos. Se cair o sol em cima do barco, na viagem, passemos. Se o mar se abrir e o barco cair lá embaixo, passemos.
Se vier um navio pirata nos atacar, passemos. Se levantar 11.000, 1.000 vai cair do teu lado, 10.000 cai à direita. Mas se Ele falou que nós vamos passar, nós vamos passar. Não importa o que vai acontecer no caminho. Quero nem saber. O carimbo do mestre está aqui. Passemos. Você acredita? Então, quando Ele promete, Ele cumpre. Certo, irmãos? Nós estamos de acordo nisso. Quem aqui tem promessa de Deus? O problema não é você receber a promessa, é interessante, mas esperar ela se cumprir, aí é dureza. Porque a Bíblia diz que a espera prolongada abate a alma. E você vai esperando, você vai ficando cansado, você vai sendo esmiuçado pelo tempo, quando as coisas não se cumprem. Você às vezes deixa de viver o presente, gera uma ansiedade em você. E às vezes você deixa de acreditar. O que eu faço? Estou realmente cansado. É muito tempo e não se cumpre. A Bíblia diz em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se você está esperando, é porque você tem fé. Pois estou cansado, pastor. A Bíblia diz em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas não estou vendo nada acontecer. Isaías 64, desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se percebeu de um Deus além de ti que trabalha. Você não está vendo, mas Ele está trabalhando para aqueles que nele esperam. Louvado seja Deus. Então, uma palavra de ânimo para você. Aí a Bíblia diz o seguinte: e partiram, viu no finalzinho ali do versículo? E partiram. Todo mundo junto, certo? Todo mundo junto. E partiram. Próximo versículo, irmão. E navegando eles, vírgula, adormeceu. Há uma vírgula separando os sujeitos na primeira expressão da frase. Você viu isso? Na passada, no 22 ali, final, partiram. Todo mundo junto. No seguinte, e navegando eles, adormeceu. No entendimento dos irmãos, quem navegou e quem adormeceu? Navegando eles, discípulos, adormeceu Jesus. Olha só que interessante, a viagem começa todo mundo juntos, e de repente o líder está adormecido, e é os discípulos que estão na frente. Que estranho isso. Mas nota que o líder adormece depois que os discípulos tomam a frente. Navegando eles, adormeceu. Quem está entendendo, diga amém. Então veja só, parece que acontece isso. Eles começam a navegar e Jesus deixa que eles naveguem. Quando você resolve tomar a rédea das coisas, Jesus não toma a rédea da tua mão. Pode acontecer isso com alguém? Você começar juntinho com Jesus e no meio do caminho você ser um desviado dentro da igreja? Pode. O teu fruto vai falar de você. Você já viu pessoa que pegou o carro a primeira vez para dirigir? Como é que ela dirige? Dirige muito bem? Morre o carro, bate no poste, assusta todo mundo. Tem até um vídeo na internet, pastor, que uma pessoa pega um carro e está cheio de gente, daqui a pouco ela vira o carro. Ai, meu Deus do céu. É diferente de uma pessoa que sabe dirigir, certo? Então, se você visse esse barco, você ia saber quem é que estava na frente. Quem está na frente é os discípulos. Jesus está fora da coordenação.
Então, quando eu olho para o teu fruto, eu sei quem é que está no leme da tua embarcação. Quando eu olho para você, vejo o que você faz, eu sei quem é que dirige a tua vida. E não tem regra mágica para isso, amados irmãos. A Bíblia diz em Mateus 12:33, ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque é pelo fruto que você conhece a árvore. Então você diz que é Jesus que está guiando a tua vida, mas não é, porque você é irado, você mente, você passa para trás, você fofoca, você tem rancor, você tem todos os adjetivos negativos que um cristão não deveria ter. Então quem está no rumo, no leme da tua vida, da tua embarcação, é você mesmo. Só que você colocou o nome gospel depois. Você colocou o crente depois. E as pessoas não vão embora da igreja por causa das paredes da igreja, que é bege, ou porque o banco é branco, ou porque o som não é tão bom assim. Não, as pessoas vão embora por causa de pessoas. E é interessante, quando a gente começa a falar da gente, a gente não quer ser confrontado. Falar para o teu filho não comer chocolate é fácil, quero ver você não comer. Falar para o teu filho, Coca-Cola faz mal, quero ver você não tomar Coca-Cola. Viu? E a gente está cheio de gente assim, meus amados. Pessoas que estão na igreja, mas não têm fruto de crente. Não é Jesus que dirige a vida deles. Sabe? Estão aí com os nomes no hall de membro, mas escancaradamente se vê que não é o Espírito Santo que dirige essas vidas. Por que acontece isso? Bom, você pode ter errado o conceito de milagre. Foi o que aconteceu com os discípulos. Quando Jesus expulsou o demônio do gadareno, sabe o que eles falaram? Milagre. Quando Jesus multiplicou o pão e o peixe, milagre. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, milagre. Quando Jesus chamou Lázaro para fora, milagre. Mas quando Jesus falou, passemos para a outra banda do lago, eles olharam, estava tudo calmo, tudo tranquilo. Isso aí não é milagre. Acho que dessa vez o mestre blefou, né? Acho que dessa vez, não precisa de milagre para atravessar isso aí. Você que pensa. Se você errar o conceito de milagre, você vira um crente frágil. Você vira uma marionete nas mãos de Satanás dentro da igreja. Você começa a fazer guerra, você briga por cargo, você briga por causa da fulana, você briga, vira uma bagunça a tua vida. Se você errar o conceito de milagre. Se você, como os discípulos, achar que passar para o outro lado não é um milagre, você está enganado. Ajuste o seu conceito de milagre. Porque para você talvez o milagre é ser curado do câncer. Isso é milagre. O milagre é ser curado do coronavírus. Milagre. Mas é milagre também você estar aqui essa noite. E se você levantar desse banco e for para a tua casa, milagre de novo. Se você chegar na tua casa e a tua casa estiver lá, tua família estiver lá, milagre. Se você abrir a geladeira e tiver comida, milagre de novo. Se você botar comida na mesa e comer porque você tem apetite, é outro milagre. Se você deitar e dormir, é milagre. Se você acordar e amanhã você for trabalhar, é milagre. Se você voltar para a tua casa, é milagre. Todos os minutos e segundos da tua vida é um milagre que Deus está te dando. Isso é milagre. Eu só estou aqui porque tem um milagre acontecendo. E se você perder isso, sem chance. Você vai fazer igual os discípulos fizeram. Eles erraram o conceito de milagre. Jesus está adormecido dentro do barco e eles estão navegando. De repente, porque as coisas são assim, são de repente. Você não sabe a hora que vai acontecer as coisas.
Você não tem nem noção. E você sente uma fraqueza, uma prepotência, porque você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Isso daqui também é um remedinho para a ansiedade, tá? Não se preocupe com o que vai acontecer amanhã, não. O teu papel é confiar. Quando você estiver bem ansioso, tem remédio na Bíblia. Sai para fora e olha para o pardal. Aí você vai ver que você nunca viu um pardalzinho com um crachá da Volvo, por exemplo. Você nunca viu o pardal trabalhando. Mas Deus está cuidando dele. E se Ele cuidar dele, Ele vai cuidar de você. E se Ele não cuidar, ninguém vai cuidar. Então, de repente, sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Olha, agora a situação mudou, porque há aqui um risco iminente de morte. Como você se comporta quando você acha que está tudo bem, o carro está com o tanque cheio de gasolina, as contas estão pagas, bastante comida na geladeira, família, tudo bem, tudo maravilhoso. Quem você é? Eu sou uma pessoa que eu confio no Senhor. Tá, e se acontecer um risco iminente na tua vida? Como você se comporta? Você acha que a pandemia vai gerar um avivamento? Eu não acho. Porque avivamento não é gerado no medo. Não existe isso. Se fosse assim, era só Deus mandar um anjo com espada flamejante, pegasse nós num culto aí, de domingo à noite, e passasse a espada assim, quem não se converter vai para o inferno. Rapaz, eu queria ver. Até o mais ateu ia ficar com medo de ir para o inferno, mas o avivamento não é gerado de forma alguma com medo de morrer, não. Aliás, a Bíblia diz que é prazerosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E às vezes você vai orar por alguém no hospital. Uma vez eu orei por uma pessoa, e na minha cabeça, eu bem neófito, bem novo, fui lá orar. Por isso que tem que ter curso de capelania, né? E quando eu olhei aquela pessoa, eu pensei que ele já ia morrer mesmo. Então eu fiz uma oração assim, meio de passamento, vamos dizer, né? E quando eu ia orando, Senhor, faz a tua vontade na vida do teu servo, Senhor. E eu coloquei a mão nele e puxou o braço assim, Ou seja, ninguém quer morrer. E eu vejo irmãos falando, não, Deus é Deus, Ele vai. Não, Deus não vai deixar morrer não. Rapaz, Deus sabe o que Ele faz. É duro para a gente entender, mas é Deus que está no comando desse negócio. E aí, essas questões, se você perceber, esse risco iminente de morte mudou o comportamento dos discípulos radicalmente. Enquanto eles estavam numa boa, eles eram um tipo de pessoa. Jesus está no canto do barco e eles estão navegando. Mas quando veio o risco iminente de morte, sabe o que eles fizeram? Se voltaram para Cristo. Se voltaram para Jesus de uma forma veemente. E voltam de forma veemente, gritando, mestre, mestre, estamos perecendo, vamos morrer, mestre, vamos morrer. Olha só, olha a qualidade da fé dessas pessoas, nesse momento. Eles estão pensando que eles vão morrer com Jesus dentro do barco. E eles vão atrás de Jesus e sacode as estruturas do negócio, para fazer Jesus tomar uma atitude, levanta, mas se vira aí. Parece que nós nos vemos nesse texto. Para agradecer, irmão, parece que a gente é tão apático, não é? Agradece aí, irmão, pelo que Deus já fez por você, amém. Olha, irmão, está acontecendo tal coisa, vai morrer gente, ai meu Deus. Eu já tomei susto em sala de oração, de irmão meio desesperado, ajoelhar do meu lado e gritar, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Rapaz, quase caí morto do lado do rapaz. E às vezes para pedir a gente não tem essa veemência, para agradecer.
Imagina se fosse nós no lugar de Jesus, quando eles começaram aquela gritaria com medo de morrer. Acho que um de nós levantava e falava: ó, se vira, dá teus pulos. Eu, inclusive, quando as igrejas que eu dirigi, sempre passava alguma tarefa para algum obreiro, quando perguntava para mim: pastor, mas como que eu faço isso? Aí eu tinha um remédio que não tem contraindicação, pode tomar o tanto que quiser, quantos dias quiser, é Civirol. Civirol, está aqui, meu filho, se vira, dá teus pulos. Se Deus usa mim, usa você também. E se eu estou aqui e você está aí, é porque Deus quer usar nós dois. Aleluia. Só que Jesus não é assim. Quando a pessoa se arrepende, Jesus socorre. E ele fica em pé no barco, sem nenhum dedinho de prosa. Aqueles discípulos, tudo com medo de morrer. Jesus olha para o vento e fala: vento, para. E o vento parou. Tem poder ou não tem? Tem poder, irmão. Meu Deus do céu. Só que o vento parou e o mar continuou, porque Jesus teve que falar com o mar também. Não era o vento que batia na água, sacudia e jogava. Só que o vento parou e o mar continuou, ao ponto de Jesus ter que falar com o mar também: mar, você também para. E o mar parou também. Parece que às vezes acontece isso na vida da gente. Quando você olha para cima, está tudo resolvido, nome escrito no livro da vida: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas quando você olha para o mar, esse barco vai afundar, eu não vou conseguir. Aí Jesus fala com o mar e faz o mar parar também, para provar que Ele mesmo, que resolve lá, resolve aqui também. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora veja, esse nexo de causa, ele não afastou o que fazia o barco afundar, mesmo parando. Por quê? O vento batia na água, a água sacudia, caía dentro do barco, o barco enchia-se de água e eles estavam em perigo. Só que Jesus, nesse momento, não olha para o barco e fala assim: água que está dentro do barco, sai daqui, você está fazendo o barco afundar. E é normal acontecer isso nas nossas vidas. O que? Você passar por uma tempestade, o vento já parou, o mar já sossegou, mas o barco está cheio de água. Daí não é uma situação externa, é uma situação interna, de coisas que você passou nessa vida. E isso pode fatalmente provocar o afundamento, mesmo sem ter vento e nem mar agitado. Passa por dificuldades, passa por luta, parece que toda aquela coisa que aconteceu, ela cria alguma coisa dentro de você que se torna muito pesado para carregar. E isso é difícil, e aí não tem como a pessoa saber como você está. Ela olha no teu olho, ela não vê aparentemente o vento batendo e nem o mar se agitando, mas dentro de você, você sabe que há um peso, há uma situação. E tem coisas que a gente pode combater sim. Veja o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7, 8 e 9. A Bíblia diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, internamente, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo somos atribulados, coisas externas, mas não angustiados, coisas internas. Perplexos, coisas externas, mas não desesperados, coisas internas. Perseguidos, coisas externas, mas não desamparados, certeza interna. Abatidos, coisas de fora, mas não destruídos, coisas de dentro. Deus quer ver você vencedor de dentro para fora, de dentro para fora.
Se a tua guerra não começa de dentro para fora, fatalmente você vai perder a guerra externa. Agora esse barco aí cheio de água, como é que faz? Imagina só, vamos dar uma ilustrada aqui, né? Os discípulos tirando a água depois e admirados de Jesus e tal, e tira a água, de repente não tem mais como ficar em pé, porque fica aquela aguinha pouca, é necessário botar o joelho no chão para tirar a água do barco. Ah, meu irmão, tem água que só sai quando o joelho vai para o chão. Aleluia. Se o joelho estiver no chão, não precisa nem sair palavra da boca, porque Deus vai fazer um milagre na tua vida, de dentro para fora. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Oh Espírito de Deus, me ajuda, Pai, dá força. Aleluia. Amados, só que a história ainda não terminou. A Bíblia diz que depois que Jesus falou com o vento, falou com a água, a Bíblia diz que cessaram esses dois eventos. E sabe o que aconteceu? Fez-se bonança. Tudo certo agora. Só que agora Jesus vira para os discípulos. Jesus falou com o vento escutou. Amém? Jesus falou com o mar escutou. Agora Jesus vai falar com os discípulos. E disse-lhes... Eu fico pensando nesse tratamento que Jesus deu para os discípulos, pastor Manassés. Eu fico pensando assim, por que Jesus não levou eles para um recinto, pintou as paredes de preto, apagou as luzes, começou a soltar fumacinha, e dizer para eles, você é o centro, você é o ponto fraco de Deus. Por que Jesus não pegou eles no colo? Ô crentinho, você é a menina dos olhos de Deus. Estava com medo de morrer? Quantos anos de crente você tem? 25. Ah, coitadinho. Achou que ia morrer comigo ali, né? Que dózinho de você. Não, Jesus não fez isso. Jesus falou, onde está a vossa fé? Ou seja, que tipo de crente você é? Você é daqueles crentes que precisa do showzinho pirotécnico? Você é daqueles crentes que precisa fazer teatrinho para você dar uma chorada? Como que é? Quem que você é? Você é daqueles crentes, não gosto muito de hino da harpa, eu gosto mais daquele... Não, para mim tem que... Não estou sentindo de ficar aqui. Para com isso. Deus te chamou. Chama você, encara esse negócio aí. Seja crente de verdade. Deixa o sangue dar na canela. Deixa explodir tudo. Fica no meio do furacão dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. Olha, na hora da bonança é hora de conversar, né? Então você fica esperto, 2021 está aí. Acorda, dá um pouco mais, ore, busca de Deus. O mesmo Deus que está aqui vai te acompanhar 24 horas por dia. Não é só a paz de Deus que excede todo entendimento que estará em você, mas o Deus da paz te acompanhará em tudo. Vamos ficar em pé, meus amados? Glória seja dada ao nome de Deus. Eu sinto a presença do Altíssimo aqui neste lugar. Eu só quero que você, pelo menos uns 6 meses, você lembre dessa palavra. Se você, daqui uns 6 meses, você pegar essa palavra e falar, deixa eu pregar uma palavra aqui para você hoje. Porque quem tem autoria de mensagem é Jesus, viu? Aqui não é a mensagem do pastor, não.
Quem está me usando aqui é o Espírito Santo para falar com você. Ele sabe, identifica a sua necessidade e Ele fala com você aqui essa noite. E essa palavra você vai usar para falar com alguém. Louvado seja Deus. Vamos orar. Tem alguém que quer reconciliar ou aceitar a Cristo? Você veio ao culto determinado, pensando, não, eu não posso sair desse culto, porque às vezes a gente comete o deslize de não fazer um apelo, pastor. Eu já fiz isso, e fui assim surpreendido por pessoas que terminou o culto, pastor, eu vim para aceitar Jesus, e eu naquele dia não franqueei a oportunidade. Então pode ter só crente dentro da igreja que eu faço o apelo. Se tiver alguém, levante a sua mão, nós vamos orar por você. Tem alguém que quer aceitar a Cristo ou reconciliar? Hoje pode ser tua noite da decisão mais importante da sua vida. Aonde tem uma pessoa? Temos alguém? Todos são crentes. Louvado seja Deus. Então nós vamos orar, meus amados, pedindo a graça de Deus sobre nós. Feche os teus olhos. Bendito, amado de minha alma, Tu és o Deus que tudo pode. A Tua palavra é viva, é eficaz, ela é mais afiada do que espada alguma de 2 gumes, e ela penetra na divisão da alma e do espírito, ossos e medula, e ela discerne o nosso pensamento, meu Deus, a intenção do nosso coração. Deus, nós precisamos de milagres aqui, cada dia, o milagre da vida, o milagre da respiração, o milagre, Senhor, de que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nos dando força para cumprir a carreira que está proposta. Portanto, Pai, eu quero pedir a Tua graça, a Tua mão poderosa sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã, dando sabedoria, unção, força, poder, estratégia, para vencer, meu Deus, os obstáculos desta vida, Senhor, que estão propondo aí para o 2021, que o Senhor esteja conosco, e que também nós estejamos com o Senhor, meu Deus, acima de qualquer coisa. Pai, fica conosco, continua abençoando o Teu filho, pastor Manassés, irmã Eva, meu Deus, neste importante trabalho que tem desenvolvido neste lugar, continua dando graça ao Teu servo, aos obreiros, à igreja em Vila Germano, é o nosso clamor essa noite, em nome de Jesus. Amém, meus amados. Obrigado, pastor. Obrigado de coração. Deus abençoe, meus amados. Glória a Deus. Tome assento mais um minuto, por favor. Graças a Deus. Está aí a palavra de Deus. E eu tenho um compromisso